Glória a Deus, paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos de uma forma poderosa. Estamos entrando hoje, segunda-feira, a gente não faz live, mas estamos viajando, está muito difícil. Esses dias, por causa de fuso horário, por causa de agenda, entrarmos nos horários da live, né? Deus abençoe pastor Jefferson Espezin. Deus abençoe de uma forma poderosa, irmão Jair, irmão Ricardo, irmã Josiane, Deus abençoe, Manúbia, os irmãos do Instagram, Deus abençoe, Macário, olha o pastor Macário, estou na casa do Macário, o Macário está lá no Instagram acompanhando a live, Deus abençoe, Nara, Deus abençoe a todos de uma forma poderosa. Meus irmãos, eu estou muito feliz, né? A gente teve trabalhos esses dias na Amazônia com criança. A missionária Zil fez um trabalho extraordinário. Todo ano é feito o Acampa Kids, né? O Acampa Kids foi feito na tribo Ticuna. E, para a glória de Deus, foi um sucesso. Na verdade, nós tivemos 2 eventos, eu já tinha mostrado para vocês os outros eventos, mas eu vou mostrar aqui para vocês Deixa eu tentar aqui. Olha aí que coisa linda, irmãos. Deus abençoe Júnior, Eunice. As crianças. A tribo Ticuna, nós temos um missionário na tribo Ticuna que se chama pastor Ezequias. As crianças ganharam um kit. Olha a quantidade de crianças, irmãos. Está sendo feito vídeo ainda. E nosso pastor Abinadeb também, que é um dos envolvidos, é um dos responsáveis pelo Acampa Kids, que tem alcançado várias crianças indígenas aqui na área indígena, na Filadélfia. Ele vai falar um pouco da experiência e também vai falar a respeito aí dos apoiadores, nessa equipe missionária aqui na Amazônia. É isso, pastor Guilherme? Verdade, nós queremos agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que têm orado por esse projeto, que têm cooperado, têm ajudado. Eu quero aqui fazer menção do projeto Arrependas, na pessoa do pastor Carlos, e dizer, pastor Carlos, obrigado por essa parceria, por eu sou acreditado no nosso trabalho aqui no Amazonas, e quero dizer a todos os mantenedores do projeto Arrependa, meu irmão, acredite, porque nessa oportunidade aqui com o nosso pastor Abinadeb. E o pastor Aminadeb está agradecendo a Deus pelo apoio aí dado pelo projeto Arrepensar. Os índios, irmãos, é maravilhoso fazer trabalho com as tribos indígenas, que eles são muito famintos pela palavra. E eu quero louvar Deus pela vida da missionária Zil, por Deus ter tocado no coração dela para fazer esse evento esse ano na tribo indígena. Eu creio que vai ser o primeiro de muitos, e o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado nesse trabalho. Ao todo foram feitos 4 eventos com crianças nesses dias. E também tem as nossas crianças da África, que a gente mandou o dinheiro. Toda semana, a gente envia o dinheiro.
para alimentar as nossas crianças. E é outro trabalho que é maravilhoso. Olha aí. Olá, Viva, muito boa tarde. Daqui falar para o vosso irmão, Agostinho Manda. E venho agradecer pelo projeto Arrepende-se pela Refeição. Estou aqui para agradecer. Digo meu muito obrigado por esta refeição. Essa maravilha. E venho agradecer nesta comida que está aqui. E o projeto Arrepende-se, muito obrigado. E aí está aí o vídeo. Irmãos, tem mais 2 igrejas que fez evento esse fim de semana na África. E o mais importante desses eventos da África, irmãos, é a questão da palavra de Deus ser semeada no coração dessas crianças. Então, a palavra ela é mais importante do que o alimento físico, né? Mas nós não podemos deixar de alimentá-las fisicamente. E nós já estamos nos preparando aí para o Natal Missionário, irmãos. Esse ano a gente vai fazer um evento lá na África, lá também. E eu acredito aí que vamos chegar a... Deus abençoe a irmã Elizabeth pela ajuda. Aí entre 1.800 a 2.000 crianças que vão ser abençoadas pelo projeto Arrependa-se na África, no Natal Missionário, e mais as crianças aqui no Brasil. A obra não para, né? E eu quero louvar a Deus pela sua vida, que tem orado, que tem contribuído, que tem ajudado, e não deixe de ajudar. Eu creio que nós estamos aí construindo a igreja lá no Amazonas, e essa semana, até sexta-feira, nós vamos comprar as pedras. Nós já compramos os ferros, nós já temos a areia, o pastor aqui dos Estados Unidos já deu cimento, e agora faltam as pedras para nós levantarmos, as madeiras para as caixarias já está lá, levantarmos a coluna da igreja do Beco 30. São 35 metros de brita que eu preciso, cada metro R$850. Parece brincadeira, né? Eu pago, em Santa Catarina, eu precisei comprar esses dias 5 metros de brita. Eu paguei em 5 metros de brita R$700. E lá no Amazonas, 1 metro de britas, eles chamam de outro nome lá, saibrão. Deus abençoe a irmã Lúcia. A irmã Lúcia é uma bênção. A irmã Lúcia nos recebeu na sua casa em Washington. Esteve conosco no culto ontem em Delaware. Uma grande mulher de Deus. Deus abençoe a irmã Lúcia, em nome de Jesus. Então, irmãos, eu creio que em janeiro, se essa igreja do Beco 30 não estiver pronta, nós vamos deixar tudo que for necessário até no começo de novembro lá. Falta aí 10 dias para acabar o mês de outubro, para nós iniciarmos aí essa obra e vai dar tudo certo. Eu creio que já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Eu creio que já deu tudo certo em nome de Jesus. Então, não deixe de abençoar e de semear nessa obra. Nós estamos como Neemias, fazendo uma grande obra e não podemos parar. Irmãos, eu quero mostrar algo para vocês que me chamou a atenção hoje. É um vídeo que vazou aí na internet, né? Da senadora Damares, na realidade é algo que já está previsto. Já está previsto, né? Quem me acompanha aqui, eu já falei
coitado do presidente que assumiu o Brasil em 2027. Se for o mesmo, nós estamos lascados. E qualquer outro que assuma, até colocar o Brasil em ordem, vai levar, alguns chegam a dizer, 10 anos para o Brasil voltar para a ordem. Voltar para a ordem. Ora, irmão Valério, porque a sua oração é mais importante que dinheiro, e Deus vai te dar condições também. Então, olha a fala da Damares aqui. E aqui eu vou falar uma coisa que a gente também não pode falar ainda muito publicamente, nem eu, nem o Márcio. Mas nós estamos na Comissão de Assuntos Econômicos, nós temos informações, não são informações secretas, mas é porque a gente se debruça mais sobre esses números que vocês. Nós estamos num colapso financeiro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A nação está falida. Fome, miséria. É muito mais grave do que vocês possam imaginar. Os consultores da área econômica do Senado, irmãos, eles não podem escrever muitas coisas, porque o consultor ele tem que ser imparcial. Então, se ele escreve alguma coisa, ele pode dar discurso para mim, discurso para ele, então ele não pode. Mas quando a gente se reúne, pergunta para o Marco, com esses consultores numa sala, que é uma consultoria oral, nós temos a consultoria escrita e a consultoria oral. A tristeza na cara dos consultores da área de economia do Senado, que são os gênios da nação, são os consultores do Senado. Porque são eles que fazem o orçamento da União. A angústia deles é, a nação está em colapso, faliu. Irmãos, nós falimos economicamente. Olha isso. Estão sendo maquiados algumas coisas, mas essa maquiagem vai, daqui a pouco, não resistir. Direita. Você tem noção que é uma senadora respeitadíssima, que ela está falando que o Brasil, a economia brasileira colapsou. A economia brasileira colapsou. Então, olha só para vocês terem ideia do nível. Olha aí, ó. Em 8 meses, 2025, prejuízo de estatais supera recorde anual. Até agosto, o déficit já era de 8,3 bilhões. Prejuízo e reestruturação dos Correios reacende debate sobre gestão das empresas públicas. Então, veja, as empresas estatais estão quebradas. As empresas estatais registram déficit de 8,3 bilhões entre janeiro a agosto de 2025. O número supera o prejuízo registrado em qualquer ano da série histórica divulgada pelo Banco Central. O prejuízo recorrente dos Correios e seu plano de reestruturação é equilíbrio orçamentário apresentado nesta quarta-feira. Reacende debate sobre a gestão das estatais no atual governo. E aí, irmãos, é só lembrando que não defendendo, mas é importante lembrar que no governo JB, todas as estatais deram lucro. E nesse governo nós batemos recorde de déficit, de quebradeira, de dívida. Então, olha aí, os Correios aparecem inseridos em um contexto que o resultado financeiro da empresa pública, como um todo, pior em 2022. O superávit das estatais foi de 6,1 bilhão em 2023, o resultado foi revertido para um déficit de 2,2 bilhões em 2024 e o prejuízo foi de 8 bilhões no ano passado. Acompanham os Correios e deram prejuízo às contas públicas grandes estatais como Engeprom, de projetos navais, Infraero, de obras e gestão de aeroportos,
Dataprev de Informações e Tecnologia para a Previdência e outras. Em nota CNN, Dataprev afirmou que, pelo conceito orçamentário, mesmo no lucro, a empresa teve um déficit de 180 milhões no mesmo ano. Então, veja que o Brasil, ele está em prejuízo e o mundo está de olho né? Então, veja bem, o Brasil perde posição e é o 6º pior colocado no ranking mundial de competitividade. Outra matéria, só para você entender que a gente está vendendo uma máscara. Olha aí, ó. Só para você entender como é que está o nosso Brasil. Aí, ó. Brasil perde posição e é o 6º pior colocado em ranking mundial de competitividade. Eficiência dos setores público e privado passam sobre desempenho com gastos elevados e falta de inovação. Então, o Brasil está perdendo competitividade. Olha aí, ó. Brasil pior em ranking de corrupção da Transparência Internacional e tem pior nota da série histórica. Olha aí, ó, tem mais, ó. Brasil cai para 18 posições em ranking de países mais competitivos. Olha aí, ó, Brasil perde liderança na América Latina e cai para a 52ª posição global no ranking de inovação. Tudo que está relacionado ao Brasil. Olha aí, o Brasil cai de 5º para 32º lugar entre economias que mais crescem, aponta a pesquisa. Então, o que eu quero dizer para vocês, irmãos? Esse discurso da Damares, ligado ao dinheiro que está sendo arrancado do Brasil, milionários, bilionários estão arrancando dinheiro do Brasil por não estarem acreditando na economia, é um alerta que é o que a Damares falou. A Damares falou algo muito sério, né? Que a qualquer momento a maquiagem que eles estão fazendo para dizer que está tudo bem, ela vai sair. Então, a gente está aí, aumentou o número de moradores de rua, aumenta o número de pobres, a classe média está quebrando e nós estamos vivendo a mesma história da Venezuela. E o Lula ainda falou esses dias, né, que não tem problema nenhum, entre aspas, ele estava dizer ser semelhante à Venezuela. É incrível, né, como a gente analisa tudo isso, né, diariamente, mas como as coisas estão. Não vou morar nos Estados Unidos, vou voltar para casa em nome de Jesus. Já estou desesperado para voltar para casa. Hoje deu uma pane na internet aqui na América. Tá ainda, né? Tem muitos sistemas, principalmente da Amazon, as Alexas não estão funcionando. Quero voltar para casa em nome de Jesus. Irmãos, olha só a quantidade de coisas que estão acontecendo. E aí veja, né? A pobreza aumentando, moradores de rua aumentando, violência contra a mulher aumentando, as estatais brasileiras quebradas,
é uma sequência de coisas que estão acontecendo que muita gente não está percebendo. Veja, o pastor Jefferson aqui, que faz parte do Exército Brasileiro, né? Veja que o próprio comandante do Exército Aeronáutica Marinha, o Musso, não tem gasolina, não tem peça para reposição do Exército, e o Brasil tem munição para 30 dias de guerra. Então, olha o nível. O Exército Brasileiro está sem combustível, sem peça para reposição do que já tem, e só tem 30 dias de munição para uma guerra. Assustam, é a própria palavra do Múcio, tá? A gente vai assustar o inimigo e se ele vier de novo, nós não temos como combater. Não tem como combater. Então, olha aonde nós chegamos, né? E aí, fazendo uma análise mundial, né? Eu lembro do meu irmão sempre fala isso. A esquerda vem, faz uma bagunça, a direita vem e conserta. E o povo iludido com tudo isso. Irmãos, tudo que está acontecendo é proposital. O dinheiro, o fluxo de dinheiro volta tudo para a mesma mão. Então, simplesmente, ora eles querem que o povo prospere e cresça, outra hora eles querem quebrar o povo. E assim eles vão manipulando tudo. Agora, quem trabalha com comércio, irmãos, sabe que o dinheiro está parando de circular. Por quê? As pessoas estão priorizando aluguel, comida, água e luz. E é o que dá. Não compramos outras coisas e não fazemos outras coisas porque não sobra. Essa é a realidade. Então, quem trabalha com comércio, dependendo do que vende, do que faz, ele vai viver para manter uma empresa, mas não para ter lucro dessa empresa. Agora, se chegamos aonde chegamos, sem impeachment o Lula, é porque tem um sistema que está se beneficiando disso e é proposital, né? E eu sempre digo isso, mas não é defendendo a Dilma Rousseff. Eu não estou defendendo a Dilma Rousseff. Mas vocês sabiam que a narrativa para derrubar a Dilma Rousseff, para Michel Temer assumir o governo por 2 anos, ela foi altamente vazia, que foi as pedaladas fiscais. E eu acredito que a Dilma aceitou, e é por isso que ela é presidenta do Banco do BRICS hoje. Não pensa que ser presidenta do Banco do BRICS é um cargo qualquer, meu irmão. Ela está com o poder de negociar com todas as nações do BRICS. Então, ela aceitou o que estava acontecendo, como a Aécio Neves aceitou ter perdido para ela. Sabe? Vocês lembram do apagão que deu na última hora? O Aécio Neves era para ser o presidente do país, do nada se apaziguou, aceitou a derrota. Então, são coisas que são manipuladas pelas costas. E se o Brasil chegou nesse nível de estar quebrado, de estar gerando assombros nos políticos e na consultoria financeira do Senado, como disse a Damares, é porque o negócio é mais preocupante do que muita gente imagina. A hora que a bomba explodir, né, o que eles vieram para fazer vai ser executado, que é endividamento. Esses dias eu mostrei, mas nós estamos com quase 80 milhões de brasileiros endividados. 80 milhões de brasileiros.
Então, quer dizer, se as pessoas estão endividadas, elas não estão comprando, o mercado não está girando. Então, é algo assim que eu digo, pense muito, mas presta atenção no que eu vou dizer, muito antes de você contrair dívidas. Nós não podemos parar de viver, de sonhar, de lutar pelas coisas do bem da nossa família, mas tome muito cuidado para você não adquirir nada que você não tenha necessidade extrema. Que você não tenha necessidade extrema. Cuidado. Cuidado e cuidado mesmo. Meus irmãos, outra coisa que me chama a atenção é a questão do Vaticano ter inaugurado uma sala de oração para muçulmanos. Veja bem, o Papa recebeu um cavalo árabe, o Próton, né? O primeiro. E aí, quase 10 dias depois, o Vaticano inaugura uma sala de oração, Deus abençoe Mankelli, para os muçulmanos. A gente não está propagando aqui divisão religiosa, mas eu digo assim, é muito estranho você ver, Deus abençoe uma Priscila, muçulmanos orando dentro de um templo cristão, tá? Primeiro porque eles não compactuam com nada da fé cristã. Então, olha só. Vaticano inaugura sala de oração muçulmana em meio a crescente diálogo com o Islã. Biblioteca Apostólica do Vaticano, um centro de pesquisa de renome mundial, confirmou ter reservado um espaço de oração para acadêmicos muçulmanos visitantes. Uma medida sem precedentes que gerou um debate acalorado sobre a identidade da Santa Sé e o crescente diálogo com o Islã. A revelação foi feita casualmente pelo padre Giacomo. Vamos lá. Cardinelli, vice-prefeito da Biblioteca do Vaticano, em uma entrevista ao jornal italiano La Repubblica. Alguns estudiosos muçulmanos nos pediram uma sala com tapete para orações e nós cedemos, diz o cardeal. Uma quebra de tradição histórica. A decisão marca uma acomodação sem precedente aos 95 anos de história do Estado e da Cidade do Vaticano, como centro da Igreja Católica. O Vaticano nunca havia abrigado formalmente um local de culto não católico dentro das suas fronteiras. Críticos católicos tradicionalistas condenaram o gesto, classificando como uma traição e um comprometimento da identidade católica da Santa Sé. Identidade em risco. Veículos de notícias católicos conservadores citaram críticas que a medida é uma violação da missão evangelística da Igreja. Incompatibilidade teológica. O debate é intensificado pela incompatibilidade teológica entre as duas religiões, visto que o Islã rejeita estritamente a Trindade, a divindade de Jesus e a encarnação. Doutrina fundamental afirma a unidade absoluta da Allah. E aí eles estão dizendo que é por hospitalidade, mas é algo, irmãos. Veja bem, se os próprios católicos estão preocupados
com uma decisão dessa, né, de ceder um espaço. Veja que a matéria ela é profunda, porque a matéria diz o seguinte, que nunca se viu tal coisa dentro do Estado, na realidade é o país Vaticano. Eles abrindo dentro da Santa Sé, né, esta oportunidade. Em meio a toda essa manifestação, né, a gente está com 30 pastores presos, depois que Xi Jinping ele mandou censurar mais ainda aos cristãos na China, ele mandou prender 30 pastores. É esse modelo de governo que o Lula exalta, que o Gilmar Mendes exalta, né? Que diz que é um exemplo para nós. Aí, ó. Então, veja, o cerco, a perseguição religiosa está grande, irmão. China prende 30 líderes cristãos em nova onda de repressão religiosa. Regime comunista mira a igreja Zion e intensifica a perseguição em comunidades evangélicas não registradas. Então, veja bem, 30 pastores na cadeia, Donald Trump gritou, né, pedindo a libertação desses pastores. Teve uma nota de um deputado no Brasil querendo um esclarecimento. Só que o mais sangrento, a maior perseguição religiosa que nós estamos tendo, e quem persegue os cristãos na Nigéria, sabe quem é que persegue cristão na Nigéria? São os mesmos que estão orando dentro do Vaticano. Sim ou não? São muçulmanos que perseguem cristãos na Nigéria. E não é preocupante que eles estão tendo espaço para orar sem acreditar em Jesus, no Espírito Santo, em Deus como cremos dentro de uma igreja romana? Irmão, a gente está com uma perseguição na Nigéria sangrenta. Sangrenta. Tem uns dados aqui, ó. A perseguição de cristãos é definida como qualquer hostilidade do mundo. Então, veja bem, só para você entender, existem mais de 360 milhões de cristãos que vivem em lugares com alto nível de perseguição e discriminação. Nós temos 5.898 cristãos que foram mortos por causa da fé, 5.110 igrejas e outros edifícios cristãos que foram atacados, 6.175 crentes foram detidos sem julgamento, sentenciados ou encarcerados. E nós temos 3.828 cristãos que foram sequestrados. Nigéria é um lugar mais difícil de ser um cristão no mundo contemporâneo. Então, veja bem, a organização Portas Abertas escreve a Nigéria como um dos lugares mais difíceis de ser cristão no mundo contemporâneo em 2015. Em 2015, as Portas Abertas conseguiu registrar 4.028 homicídios e 198 ataques contra igrejas no ano anterior foram cristãos, como no norte da Nigéria foram o maior grupo minoritário em uma sociedade de maioria islâmica. E eles estão em risco de perseguição violenta, de acordo com o relatório. Durante décadas, os cristãos na região sofreram
com a marginalização e descriminalização, assim como violências específicas. Então, veja, eu estou falando de dados antigos, mas a Nigéria está tendo agora, irmãos. Alguns dizem que nós tivemos esse ano 7.000 mortes de cristãos na Nigéria. Agora, a minha pergunta, eu estou linkando um assunto. Primeiro como pode o Vaticano, sabendo que muçulmanos, olha que coisa forte, irmãos, muçulmanos perseguem cristãos ao redor do mundo, e principalmente na Nigéria, olha o que o pastor está querendo falar. E eles inauguram uma sala de oração para esse povo dentro do Vaticano. E é algo a se pensar. Então, veja, a gente está com o cristianismo sob ataque, e a maior estratégia, né, principalmente do mundo islâmico, irmãos, é se infiltrar no Ocidente para mudar a cultura, o comportamento. Vocês não têm noção. Tem alguém da Europa aqui na live para confirmar o que eu vou falar? Irmãos, as pessoas não têm noção a quantidade de jovens que estão se convertendo ao Islã na União Europeia. É algo absurdo. Absurdo. Quem mora na Europa, né? A Priscila, não sei se está aí, a Priscila sempre está na Europa a trabalho. A gente sabe, né? Nos horários de oração, meu irmão, eles podem estar no meio da rua, podem estar em praça de alimentação. Nas horas das orações, eles se prostram e oram virado para Meca. O nome mais registrado no Reino Unido foi Mohammed. O primeiro-ministro do Reino Unido, ele é descendente de muçulmano. Nós temos prefeitos na União Europeia que são muçulmanos, e alguns nem falam o idioma. Então, isso é a prova da influência e o poder deles. Aqui nos Estados Unidos, tem regiões nos Estados Unidos que eles estão vindo através da Índia. Indianos estão vindo para cá e comprando tudo que podem comprar. Então, veja, a influência deles é gigantesca. E no Brasil, eles estão vindo com tudo. Irmãos, um dos maiores polos dos muçulmanos no Brasil é Foz do Iguaçu, São Paulo, Rio. Mas Foz do Iguaçu é muito forte. É muito forte, está ligado ao Paraguai. Então, assim, é algo assim. Quando eu vi essa matéria dessa sala de oração no Vaticano e o nível de perseguição de muçulmanos a cristãos, a gente vê que não bate. E a gente só encontra, vamos lá, irmãos, a gente só encontra resposta para isso na palavra de Deus. Aonde nós encontramos resposta na palavra de Deus para tudo isso? Nós encontramos em Mateus 24, deixa eu ler aqui para vocês. Em Mateus 24, versículo de número 9, 10 e 11. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome.
Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e a uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, o que nós estamos vivendo é exatamente o cumprimento do que está escrito na palavra. Na palavra. Eles vão forçar uma falsa paz mentirosa. Irmãos, ontem Israel atacou o Hamas, né? Israel atacou o Hamas ontem. Forças das IDF lançaram onda de ataques aéreos contra o Hamas após violação do cessar-fogo em Gaza. Aí tem as imagens dos vídeos. Foi morto 2 soldados, né? 2 soldados foram mortos por Israel, pelo Hamas. E a gente sabe que, eu acredito, irmãos, presta atenção no que o pastor Carlos vai dizer, eu acredito que vai ter muitos ataques ainda no Irã, no Líbano, no Iêmen e na faixa de Gaza, porque eles têm muita arma, muita bomba, muito míssil, muita estratégia, e não pense que essa libertações de reféns não foi com monitoramento, irmãos. Vocês lembram que Israel matou um monte de gente com um bipzinho, que era a comunicação do pessoal lá do Irã. Então, eles foram lá em Taiwan, colocaram explosivo dentro e mandaram, e sabiam tudo que eles estavam se comunicando e conversando. Então, a Mossad, ela se infiltrou junto com esses mais de 2.000 palestinos que foram liberados nesse acordo de paz que foi feito. Então, Israel está monitorando tudo que está na faixa de Gaza. E só vai haver paz naquele local, e isso é fala de Donald Trump, se o Hamas for desarmado na faixa de Gaza. Então, eles não vão trabalhar da forma que estão trabalhando para deixar o Hamas cheio de arma e ficar reprimindo o povo na faixa de Gaza. Então, eu digo que os malignos estão lá ainda e eles vão exterminar os malignos. E existem muitos ainda que vão ser presos e mortos. Então, olha aí, a matéria diz que já voltou a paz de novo. Lá. Israel anuncia a retomada do cessar-fogo após atacar Gaza e acusar Hamas de violar acordo. Gaza viveu o pior dia de violência desde o acordo de cessar-fogo mediado pelo Estado de Israel. O Hamas foi anunciado dia 10 de outubro. Dezenas de palestinos e 2 soldados israelenses foram mortos neste domingo em um ataque lançado pela Força de Defesa de Israel e contra Rafa, no sul da faixa de Gaza. Israel justificou a operação como uma resposta à violação pelo Hamas do cessar-fogo. O porta-voz militar israelense alegou que o grupo havia realizado múltiplos ataques contra as forças israelenses, além da linha amarela, a área a qual as tropas israelenses se retiraram conforme previsto na primeira fase do acordo.
Então, o negócio não está tão pacífico como muita gente imagina. E isso só dá embasamento para aquilo que eu falei, irmãos. Esse acordo de paz que foi assinado, estabelecido, feito, não tem nada a ver com o início da 70ª semana de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Todos os acordos de paz que estão na mesa estão ligados ao acordo que iniciou em 2018. Em 2018. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O povo está aí delirando. O que me assusta é que tem gente que nunca falou do Apocalipse e começa a falar do Apocalipse de uma forma errada e os seguidores começam a aprender o Apocalipse de uma forma errada. Mas, irmãos, olha, já começou, eu quero colocar essa matéria aqui, ó. Israel lançou 153 toneladas de bomba em Gaza nesse domingo. Sabe que estava jogando lixo? Benjamin Netanyahu afirma que a ação respondeu ao ataque do Hamas. Entretanto, o grupo nega violar o cessar-fogo e acusa Israel de romper a trégua. O primeiro-ministro de Israel afirmou nesta segunda-feira que o exército israelense lançou 153 toneladas de bomba na faixa de Gaza. Segundo o premier, os ataques foram mais uma resposta à morte de 2 soldados israelenses em uma ofensiva atribuída ao Hamas, que teria violado o cessar-fogo em vigor desde o 10 de outubro. Ontem lançamos 153 toneladas em bombas em diferentes partes da faixa de Gaza, depois que 2 dos nossos soldados foram assassinados pelo Hamas, disse Netanyahu, durante sessão de abertura do parlamento de Israel. Segundo as forças de Israel, os militares foram mortos na cidade de Rafah, no sul do enclave palestino, durante um ataque com míssil antitanque. Em resposta, o exército realizou uma série de bombardeios em Gaza antes de retomar o cessar-fogo na noite de domingo. O Hamas nega qualquer envolvimento e tal, mas, irmãos, 153 toneladas. 153 toneladas de míssil, de bomba, é muito. Pela morte de 2 soldados. Sim ou não, irmãos? É 153 mil quilos de ogiva, de bomba. O que eu posso entender com isso é que eles querem aniquilar os escombros que estão lá e ainda preparar ou facilitar o trabalho das máquinas que vai remover todo aquele entulho. Eu quero acreditar que é isso, porque você lançar 153 toneladas de bomba num lugar que já está totalmente destruído é simplesmente para preparar, para ajudar, essa é a fala, né, Júlio? É para ajudar as máquinas a remover os escombros com mais facilidade. Não tem outra. E veja, irmãos, por mais que alguns palestinos morreram, né, Israel avisa antes de atacar, as pessoas saem e eles atacam em lugares estratégicos. Então, essa é a ideia. Deus abençoe o pastor Carlos Vieira. Não tem outra ideia. A ideia foi, vamos aproveitar e vamos lançar um pouco de mísseis. Vamos se libertar aqui de 153 toneladas de bomba e vamos lançar. E vamos lançar lá em Israel. Essa é a ideia, irmãos.
Essa é a ideia. Não tem outra ideia. Eles estão se preparando. Agora, irmãos, teve uma instabilidade na internet, né? Aqui nos Estados Unidos. E eu não sei se tem alguém aqui da América para me dizer como é que está aí a sua Alexa, né? Porque a empresa que mais foi afetada por esse apagão foi a Amazon. Foi a Amazon. Foi hoje, né? Olha lá, apagão na nuvem da Amazon derruba aplicativos e serviços ao redor do mundo. A empresa diz ver sinais de recuperação na rede. Aplicativos como iFood, Mercado Livre, PayPal foram afetados. Ao todo, mais de 500 empresas com seus serviços hospedados na nuvem AWS foram impactadas. A unidade de serviço de nuvem da Amazon sofreu uma pane na manhã dessa segunda-feira, que causou um apagão em muitas empresas ao redor do mundo, incluindo no Brasil. O meu Mercado Livre mesmo está com problema. Segundo a agência Reuters, mais de 500 empresas usam a AWS, enfrentaram problemas, entre elas estão a própria Amazon, a assistente virtual Alexa, além do iFood, Mercado Livre, Mercado Pago e outras empresas. A AWS oferece serviço de computação sobre demanda, armazenamento de dados e outras soluções digitais para empresas, governos e usuários individuais. A companhia concorre com plataformas de nuvem como Google iCloud e Microsoft. Quanto às falhas em seus servidores, sites e aplicativos que usam a infraestrutura AWS, podem ficar fora do ar. E aí vem a grande pergunta, né? É uma falha no sistema ou é um ataque? Porque, irmãos, não é uma empresa qualquer. É uma empresa que tem dados de mais de 500 empresas. Então, é muita informação. E agora, veja bem, a gente teve o assalto do Museu do Louvre, né? É um assalto digno de fazer um filme, né? Em 4 minutos, eles entraram, quebraram o vidro, alguns dizem que foi 7 minutos, e levaram aí joias de Napoleão. Agora, presta atenção, hoje, assaltos de bancos de dados também são valiosíssimos, valem muito dinheiro, né? Quanto mais informação um país tiver, uma companhia tiver, mais poder essa companhia tem. Então, a irmã Luísa está falando algo, eu não sei, irmã Luísa, quem é que falou sobre isso, que ia ter algo, um ataque nos Estados Unidos? Teve um anúncio sobre isso. Aí, veja bem, irmãos, a AWS parada, falha foi na guardiã dos registros da internet. E olha só, estão dizendo aqui que ataque hacker é descartado. Quando um grande provedor de nuvem expira, a internet pega um resfriado, advertiu um especialista, que é o Mike.
Segundo ele, a falha foi no banco de dados. Então, diz que não foi um ataque hacker, mas toda falha de internet nos assusta. Não nos assusta, irmãos, que nem como é que fala? A minha irmã Luiz. Eu estou aqui nos Estados Unidos, eu volto embora na quarta-feira. Imagine se me acontece aqui o mundo depois de nós com o pastor Carlos aqui. O pastor não é nem comigo, né? É com os meus filhos. Mas é assustador. Você está num lugar onde tudo pode acontecer. Essa é a realidade, né? Tudo pode acontecer. Diz que ontem, só para você ter ideia, ontem o Donald Trump foi para a casa dele na Flórida, diz que tentaram prender um homem em cima de uma árvore, que estava, a irmã Luciana que passou essa informação, pronto para tirar a vida dele. E a gente sabe que qualquer tipo de interferência, principalmente que afete bancos, sistemas que você utiliza muito, que nem a própria a Amazon, o Mercado Livre, essas empresas perdem muito dinheiro por deixar de operar por uma hora. É que a gente não calcula quantas pessoas estão comprando produtos durante uma hora. Em todas essas empresas, 24 horas por dia, vendas estão sendo executadas no mundo todo. Então, tem muita coisa acontecendo, e muita coisa estranha, tá? Tem muita coisa acontecendo e tem muita coisa estranha acontecendo. Essa é a realidade, né? Eu quero acreditar, né, que é 2026, dezembro de 2026, nós chegaremos aí num ambiente tenebroso. Ano que vem é ano eleitoral, ano de Copa do Mundo. E isso não é adágio, irmãos, popular. É uma realidade. Todo ano que nós temos eleição e Copa do Mundo, ou eleição e Olimpíada, o ano voa. Porque é muita distração. Então, veja, ano de 2026 no Brasil, nós teremos eleições e nós teremos também, além das eleições, nós teremos a Copa do Mundo. A chave Pix é que está na tela, irmã Noeli. É que está na tela. Olha na tela. Eu vou colocar aqui. Então, todo ano, né? Quem concorda comigo? Ano que nós temos eleições, e ano que nós temos ou Copa do Mundo ou Olimpíadas, o ano passa voando. Está aí nas conversas, Emanuele. Passa voando. As pessoas não percebem a velocidade do tempo. Essa é a realidade. É muito rápido. Então, a gente vê que é ano eleitoral. Vocês concordam com isso ou não? Eu estou falando asneira aqui. Que ano eleitoral e ano que tem Copa ou Olimpíada, e ano que vem é um ano
de muita coisa, que muita coisa pode acontecer. E também, irmãos, aconteceu algo esse fim de semana, né? Aqui nos Estados Unidos, gigantesco, tá? Gigantescos. Foi sábado e domingo. E eu fiquei analisando, irmãos. A gente teve em toda a América uma multidão de pessoas protestando contra o autoritarismo, segundo eles, de Donald Trump. Aí o Donald Trump fez um vídeo. Alguém viu o vídeo que Donald Trump fez para provocar os manifestantes? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Skip the headaches. Grab the keys. Economy Bookings makes it easy. Oh, meu Deus. Enjoy the journey and take in the views. Olha aí o vídeo que Donald Trump fez para provocar os manifestantes. Olha se isso é a atitude de um presidente dos Estados Unidos. Olha lá, ele fez um vídeo de IA. Olha lá, ó. Subindo com um jato. Fezes em cima do povo. É uma provocação terrível. Olha isso. Se isso é a atitude de um presidente. Agora, presta atenção, irmãos. Eu vi vários sites publicando, pessoas protestando. A América, ela não conseguiu aprovar ainda o orçamento para 2026. Não conseguiu. Outra coisa que é preocupante é a questão dos imigrantes, né? Tem muito imigrante, já foi 2 milhões. É verdade, mano. Deise, tá? Essa matéria que eu publiquei é da CNN. É verdade, isso não é fake news, não. Aí, veja bem, a gente tem 2 milhões de imigrantes nos Estados Unidos que foram embora voluntariamente, e nós estamos com muita gente sendo deportada. Então, assim, irmãos, e isso encarece muita coisa aqui nos Estados Unidos, principalmente mão de obra. Né? Como é que a América vai continuar construindo, fazendo, sem mão de obra, sem pessoas construindo? É algo de se pensar, não é? Então, assim, isso quer dizer, quando eu não tenho muito do produto, o produto fica caro. O que quer dizer isso? A mão de obra vai aumentar pela falta de mão de obra. Né? Pela falta de mão de obra. Então, isso é a coisa mais natural. Outra coisa que eu tenho ouvido aqui dos brasileiros aqui nos Estados Unidos, que quem vier para os Estados Unidos, que nem antes as pessoas vinham para cá para ganhar muito dinheiro, não consegue mais. As pessoas que vêm para os Estados Unidos conseguem sobreviver, vai viver bem, ter um carro bacana, uma casa confortável, vai trabalhar muito. Mas aquela ideia de você guardar dinheiro para mandar para o Brasil, para comprar as coisas no Brasil, pelo preço que está as coisas no Brasil, não está mais fechando a conta. Só se a pessoa comer miojo e dormir dentro de um quarto. Se ela não comer bem, não se vestir bem, ela vai trabalhar muito para arrecadar dinheiro e mandar para o Brasil, mas ela vai se excluir de tudo. Então, antigamente não era assim, né? Então, isso eu ouvi de vários brasileiros aqui nos Estados Unidos. Outra coisa que não entra ninguém, né? Pelas fronteiras, está tudo fechado e quem está ilegal está sendo mandado embora. Então,
É verdade, Guardião da Fé. Então, assim, o Biden abriu as portas para todo mundo entrar. Eu acredito nessa fala, irmã Luciana de Lomos, porque nós estamos entrando na era glacial. Isso é a ciência pura, sem manipulação, né? A Terra tem um ciclo de aquecer e esfriar, e nós estamos entrando na era glacial. E isso o próprio Donald Trump falou também na sua fala da ONU, que o aquecimento global é uma narrativa. É por isso que a COP30 no Brasil, em novembro, em Belém do Pará, vai ser um evento super faturado, em que um monte de gente está roubando um monte de dinheiro e não vai dar em nada. Outra coisa, diz que está chegando uma frente fria gigantesca aí no estado de São Paulo. Eu vi hoje, muito frio, muito frio. A gente está num frio, veja. Quem aí é da região sul, que nem eu estou no sul desde 2020, fazem 5 anos que eu estou morando em Santa Catarina, né? Eu já morei lá até os 14 anos de idade e voltei. Irmãos, essa época, que é setembro, outubro, é muito quente já, mas está muito frio. No sul do país está muito frio. O verão está tardando chegar nessa região aí. É incrível. Eu fazia tempo que não via isso acontecer. Então, perdão que eles estava mudo. Vamos lá. Eu estou falando assim, vamos orar. O nosso jejum do mês de novembro vai começar dia 2 de novembro, que é um domingo. É um domingo. Eu quero ver se nesse jejum de novembro, na próxima semana, a gente vai fazer aí as 12 horas de jejum. 12 horas de jejum para nós entregarmos esse propósito juntos. Provavelmente no dia 9, vamos fazer 12 horas de jejum. Voltou, irmãos, o som? Ah, já voltou. Então, por quê? Irmãos, a gente precisa estar com azeite em reserva. Porque quem é sensível ao mundo espiritual percebe que as coisas não estão naturais. As coisas não estão normais. Essa é a grande realidade. As coisas não estão normais. E só vai ter discernimento para vencer, para enxergar as coisas como elas são, quem tiver no propósito de oração, de jejum, de consagração, de quebrantamento. Então, assim, o mundo espiritual está pesado. Não adianta dizermos que não está pesado, as coisas não estão naturais, né? Muita gente está aí num sono profundo, não quer acordar, tem muita gente que quer acordar, mas não consegue acordar espiritualmente. Isso é incrível, eu tenho conversado com as pessoas
Eu quero orar, eu quero jejuar, mas não consigo, as pessoas não estão conseguindo. Parece que a carne está vencendo, parece que a gente vive num esgotamento mental e espiritual. E, irmãos, a gente precisa romper com a nossa carne, romper com a nossa natureza, unir a nossa família, quem faz parte aí do nosso trabalho do Zoom, hoje é dia de culto familiar, unir a nossa família, fazer orações, fazer consagrações, fazer culto doméstico. Irmãos, atraia a presença de Deus para dentro da tua casa. Atraia a presença de Deus para os teus átrios, a tua casa. A tua mesa de refeição é um altar. O teu leito onde você dorme com a tua esposa, com o teu marido, é um altar. A tua casa é um ambiente onde a glória de Deus precisa se manifestar. Então, em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, a gente está vendo um tempo profético, né? A Bíblia diz que perto da meia-noite todas adormeceram, todas as virgens dormiram. Foi todas as virgens que dormiram. Todas. A diferença é que 5 tinham azeite em reserva. Pastor Carlos, o que isso quer dizer? Existe um remanescente ainda que está ligado ao Espírito, por mais que esteja com pouca força. É como Jesus disse, né? Por mais que tivesse pouca força, não negaste o meu nome. Então, em nome de Jesus, eu digo para você, irmão, rompa com a tua natureza. Eu falo sempre aqui, é tempo de orar com vontade, orar sem vontade e orar até da vontade, mas é tempo de orar. É tempo de orar, é tempo de buscar a presença de Deus, porque nós somos a geração apocalíptica, tá? E o incrível é que quem está falando isso são pessoas que nem conhecem a Bíblia, mas acredito que algo está para acontecer. Irmãos, o mundo está percebendo que algo está para acontecer. Será que a gente está tão distante da realidade? Será que nós estamos tão distante da verdade para não perceber se o mundo está clamando, as pedras estão clamando, os artistas estão clamando, eles estão informando. E será que eles estão mais crentes que nós? Então, em nome de Jesus, vamos buscar a presença de Deus enquanto é dia. Vamos nos unir, irmãos. Já coloca aí no teu despertador, dia 2 de novembro, 6 horas da manhã, propósito com Deus. Vamos buscar a face do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu entrei aqui por não ter feito live ontem à noite. Eu vou orar com vocês. Amanhã nós iremos fazer live também. Quarta-feira não teremos live. Quinta-feira teremos live. Quinta-feira eu já vou estar em casa para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Nós vamos buscar Deus. Antes de orar, irmãos, não deixe de abençoar o projeto Arrependa-se. Nós compramos aí o ferro para nosso alicerce da igreja que estamos construindo. A areia está lá. O prego foi comprado. O arame para amarrar as colunas foi comprado. E eu preciso comprar 35 metros de pedra. Cada metro custa R$850. Eu falei isso no início da live, né? Eu tive que comprar 5 metros de brita lá em Santa Catarina, eu paguei R$700. Lá no Amazonas está R$850 um metro de brita. Mas nós vamos conseguir, irmãos. E já deu certo, em nome de Jesus.
Continue crendo, irmã Luciana Prata. Se eles não querem acreditar, enxergar, continue crendo e vivendo o evangelho. Noé foi chamado de louco até o dia que choveu. Noé foi chamado de louco até o dia que choveu. Muitos, no dia que nós desaparecemos dessa terra, vão dizer, agora eu acredito no que ele pregava, tarde demais. Amém? Glória a Deus. Está muito caro o material de construção nos Iberiza. O povo do Amazonas sofre. É só Deus para ter misericórdia. Só Deus para ter misericórdia. Nos ajude e abençoe essa obra. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais esta live, este momento, esta semana que se inicia, esta segunda-feira. Abençoa teu povo de uma forma poderosa, maravilhosa, e derrama sobre o teu povo as mais ricas bênçãos, nos blinda, nos esconde, nos protege, e acima de tudo, Senhor, nos dá discernimento espiritual para discernirmos tudo o que está acontecendo à nossa volta. Continue falando conosco e nos despertando cada dia mais para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Deus abençoe.